Olá pessoal, meu nome é Renan, bem-vindos ao canal Lógica VBA e hoje vamos continuar a questão aí de importação dos índices da web, índices e cotações. No vídeo anterior da semana passada, nós vimos a questão da importação dos índices de inflação, onde a gente consegue, no caso está aqui a planilha, a gente consegue consultar o IPCA, IGPM e IPC, os principais índices aí de inflação utilizados, e fazer atualização mês a mês, sempre que você entrar na planilha, porque esses índices são disponibilizados mensalmente. Então você entra na planilha, só vai ter o serviço de abrir o formulário e apertar o botão para ele atualizar o índice. Ele já busca esse índice lá no site que a gente utiliza como fonte, que utiliza as informações aí do Banco Central e dos institutos de pesquisa que disponibilizam esses índices. Então ele só compila nas tabelas, que já fica de uma maneira fácil para a gente conseguir importar e trazer para a planilha e depois para o formulário, e aqui dentro do formulário a gente faz o nosso trabalho aqui de aprimorar a visualização desses dados. Então a gente joga para uma list view e consegue aqui negritar uma coluna e cruzar esses dados numa linha para que ele mostre o índice num determinado mês, num determinado ano, para que fique fácil a visualização desses dados aqui e a manipulação deles. Então aqui a gente tem essa questão de importação e de inflação, que foi visto no vídeo anterior, repito. Então é importante que você visualize essa parte inicial, que lá é onde eu mostro como eu fiz a importação desses dados e como eu puxei esses dados aqui para a list view. Hoje a gente vai ver algumas outras coisas diferentes aqui que precisaram ser feitas para importar essas cotações de dólar. Aqui eu vou importar dentro do formulário dólar comercial, dólar Petax paralelo e turismo dos últimos 2 anos. Aqui eu tenho registro. Aqui no caso você pode, se você quiser ter o registro aí dos últimos 5, 10 anos, você pode fazer, eu vou mostrar como, mas aqui eu não acho necessário, eu coloquei apenas o anterior. Então quando você abrir a multipage nessa planilha, como ela está configurada aqui no form, ele vai sempre abrir o ano atual e vai trazer o ano anterior aqui para que você, se precisar fazer uma consulta lá em 2014, para fazer uma comparação no mês de julho de 2014, no dia 24, dia 25, quanto que estava o dólar no ano passado, no dia 24, 2,22, e se você entrar aqui em 2015, em junho, e atualizar a busca, você vai ver que no mesmo dia 24 está 13,11, então você consegue comparar as diferenças do ano para o outro de uma forma muito rápida, fazendo essa comparação utilizando o formulário. Lembrando que da mesma forma como é feita a importação dos outros índices, esses índices são importados lá da mesma fonte do portal Brasil.net, porém eu tive que usar algumas, digamos, gambiarras aí para que o código funcionasse e ele sempre trouxesse o mês e o ano que a gente quer fazer essas buscas, se aproveitando aí da maneira como o código, como as páginas são montadas dentro desse domínio, dentro desse site, da onde a gente pega essas informações. Então é isso que a gente vai ver adiante. Então aqui é bem didático, é bem fácil a questão dos critérios. Você vai ter ano, vai ter mês para você fazer a consulta. Se você tentar consultar um ano que não foi criado ainda a página, ele vai gerar um erro e ele vai pedir para você verificar porque essa consulta deu errado. Então você não vai trazer nenhum dado disso, ela não vai trazer informação nenhuma. Então só vai trazer informação quando você selecionar o mês. Aqui, por exemplo, tentou ocorrer um erro porque não existe ainda essa página lá, então você não vai conseguir trazer nada de resultado. Do mês anterior, você vai conseguir trazer mês de maio automático aqui para o formulário. Ele já vai deixar em vermelho os índices quando a variação no dia foi negativa, verde quando essa variação for positiva. Então já vai mostrar desses 4 e puxa a questão dos 4 índices, como eu falei antes, comercial, Petax, paralelo e turismo para um mês que foi selecionado aqui nos controles. Então a gente vai dividir aqui por partes para ficar mais fácil o entendimento. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como eu montei a estrutura da consulta para que ele puxe o ano e o mês que a gente quer. Mas para isso eu vou abrir a página lá e eu vou mostrar como os dados são cadastrados, como as páginas são criadas com os nomes, e daí eu já mostro a questão da consulta
Vamos entrar aqui primeiro no modo programador, no nosso botão aqui, porque aqui eu monto a estrutura da URL conforme ela é apresentada para mim lá no site. Então vamos ver lá no site como ela aparece e aqui vocês vão entender como eu fiz essa estrutura aqui para que essa URL fosse construída, esse link fosse construído para buscar a informação que a gente precisa, ok? Então, como eu disse, entrando no site, para você achar esses mesmos índices que a gente consegue localizar na planilha de forma muito rápida, a gente teria que acessar os índices financeiros, nós teríamos que escolher aqui euro, dólar, euro, risco país, como ele aparece aqui, atualização diária. E aqui, como ele mostra aqui, 1 e 2 são as fontes que são fornecidas pelo Banco Central, Risco País, etc. São as fontes que são utilizadas e essas mesmas fontes a gente aproveita para trazer para a planilha isso daí. Então a gente teria que acessar aquele link, entrar em euro, dólar, selecionar um ano determinado. Observe aqui que quando eu selecionar um ano, ele já vai trazer o seguinte para nós, mais um link, onde eu teria que selecionar o mês que eu quero visualizar, então eu teria que selecionar o mês, e aqui dentro do mês ele mostraria as informações que a gente precisa, correto? Tá? Aqui as informações são essas mesmas informações que estão aqui, são as informações que estão lá no nosso formulário. Porém, observando aqui a construção da URL, eu vejo aqui que ele faz risco 2015, risco país junho. Então, se eu entrar em 2014 aqui, ó, der um Enter, ele vai acessar 2014, os mesmos dados de junho. Então, eu me aproveito dessa padronização que o site utiliza para mostrar esses dados para automatizar minha consulta. Se eu quiser colocar janeiro diretamente aqui na URL e fazer essa consulta, ele vai trazer para mim 2014, mês de janeiro. Se eu quiser colocar 2015, janeiro, der Enter, ele vai trazer essa consulta de 2015, mês de janeiro. Então, como essa consulta é uma consulta padrão, eu consigo fazer essa construção dessa URL, desse link, para que ele mostre para mim da maneira como eu preciso que fique na planilha. Então, voltando aqui na planilha, você vai ver o seguinte. Eu tenho aqui a estrutura da URL, como eu mostrei ali para vocês. Então, eu vou ter o ano e vou ter um mês. Então, com base nessas informações que são trocadas lá para que esse mês e esse ano sejam trocados, eu crio os objetos, duas variáveis, uma ano e outra mês. A ano vai incorporar o valor da combo CMB ano dólar e o mês da CMB mês dólar. E aqui eu construo a variável do link que vai ser digitado lá na URL para trazer a tabela que a gente precisa. Então eu construo o link aqui da seguinte maneira. Link, só para vocês entenderem aqui, eu não declarei essa variável aqui, porque eu preciso que essa variável seja vista em todo o código, porque esse link eu vou utilizar aqui dentro do módulo para que ele carregue esse módulo. E como fazer para que meu módulo saiba que que existe uma variável link que foi carregada lá dentro do formulário e que ele precisa utilizar aqui. Para isso eu declaro aqui no início, no módulo 1, eu declarei essa variável link como global. Então, em qualquer parte que eu precise acessar o valor que eu tenho dentro dessa variável, eu vou conseguir resgatar esse valor. Então, eu declarei aqui no módulo essa variável link como global. Então, eu vou poder acessar ela de qualquer formulário, de qualquer módulo que eu tenha dentro do meu projeto. Então, como eu carreguei essa variável através das combos aqui, quando eu apertei o botão para ele fazer a busca, ele montou a URL com o ano que eu preciso e com o mês que eu preciso. E esse URL ele utilizou aqui para fazer a busca. Esse código aqui de busca, a gente viu como montar ele no vídeo 1 lá, repito. Precisa assistir lá para entender essa questão aqui. Então ele entrou na URL, faz todo o carregamento aqui para planilha 5. Planilha 5 é planilha de dólar. Ele vai jogar todos esses dados que a gente pediu para consultar referente ano e mês diretamente aqui para essa planilha que a gente está consultando. Ele joga dessa maneira aqui
toda maluca aqui, mas é a maneira que a gente precisa para resgatar os dados. Então, a única coisa que eu vou fazer, eu sei que a planilha está sempre da mesma formatação, então eu faço a consulta para ele trazer dólar comercial para a primeira list view, para a segunda list view o PTAX, o paralelo e o turismo. Ele só vai fazer um looping aqui nas colunas, que é o que eu mostro aqui na sequência. Vamos para lá. Então, dentro do formulário, vamos voltar, dentro do botão, você vai ver que eu chamo a macro que está aqui no módulo 4, que eu mostrei para vocês, que é o buscar dólar. Essa macro de buscar o dólar vai trazer as informações para a minha planilha. Depois eu criei separadamente aqui, para ficar mais fácil, um código, um bloco de código para cada um dos índices de cotação que eu quero trazer. Então eu quero puxar dólar comercial, dólar PTAX, dólar paralelo, então cada um tem uma macro que faz essa busca desses dados. Então, em cada uma dessas buscas, se a gente for procurar aqui dentro da planilha, por exemplo, aqui, ó, carrega dólar turismo, carrega dólar paralelo, todas elas têm a mesma estrutura, só troquei o nome da list view para que os dados fossem carregados aonde eu quero. Então, não só explicando apenas uma, você vai entender todas as outras aqui. Então, a linha 7 é a linha onde os dados vão começar a ser mostrados. Aqui, ó, no caso, linha 7. Então, ele vai começar a jogar os dias. E todas as outras informações referentes às vendas e variações desta moeda. Então eu seleciono a list view 4, limpo, e depois eu faço o looping aqui na minha planilha 5, da linha 7 até a última linha onde não houver dados, ele vai adicionando o dia, o valor e a variação que estão nas colunas respectivas aqui 1, 6 e 7. E aqui é o bloco só que eu fiz para ficar melhor a visualização, que é tornar o valor do índice, deixar ele em negrito, do valor do dólar naquele dia, respectivamente, e também, caso o valor seja negativo, ele vai capturar esse valor na variável e vai fazer o teste. Se o valor for negativo, então ele deixa vermelho. Se não for, ele vai deixar verde, e daí fica colorido ali da maneira que a gente precisa. Você vai ver que para os outros códigos do PTAX, dólar turismo, a única coisa que eu troquei aqui é a questão da list view, para onde ele está jogando esses dados. E, é claro, está colorindo os dados para que fiquem apresentados aí de uma maneira mais amigável ao usuário que vai fazer essa consulta aí. Então, pessoal, aqui fica o código, fica a planilha disponível aí para vocês baixarem e utilizarem. Deixe a sua opinião aí na descrição do vídeo sobre essa planilha, e também a partir do próximo vídeo, aí na semana que vem, a gente vai estar importando mais índices aí, e pode deixar, caso você saiba de algum site que tem esses índices em forma de tabela, onde fique fácil buscar e acessar, manda aí o comentário que eu vou acessar essa página e vamos estudar aí para importando e implementando tantos índices quanto forem necessários aí para deixar essa planilha mais completa. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui e até mais.